Incontornáveis é o nosso assunto de hoje, então seja muito bem-vinda. Se você já está inscrito aqui no canal, maravilha. Se não está, se inscreva, que a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Na primeira aula, nós aprendemos sobre as 3 esferas da amizade: os amigos íntimos, os amigos necessários e os amigos estratégicos. Na aula seguinte, nós aprendemos sobre os incontornáveis, aquelas pessoas que nós não podemos simplesmente escolher não conviver. Nós temos que conviver. A família, o primo, a mãe, o pai, o irmão, o cunhado, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre os contornáveis. Gi, o que é isso? Me explica isso. Vamos lá? Fica aqui comigo, já deixa seu like aqui nesse vídeo e como eu sempre peço para você, e eu peço por quê? Porque é uma forma de você também fazer parte dessa grande comunidade que a gente está construindo e ser uma bênção na vida de outras pessoas. Como? Compartilhando. Exatamente. Sozinha eu não posso fazer nada. Tô aqui gravando, uma luzona aqui, quente como sempre, estudo, preparo. Mas o compartilhamento, fazer essa mensagem chegar para mais pessoas, é a tua parte. Então eu conto com você, espero que você possa compartilhar, dar seu like, salvar, fazer tudo que precisa ser feito para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mande para mais pessoas. E uma dica de um mentor muito interessante: não manda esse vídeo para aquela pessoa contornável que você quer dar uma indireta, nem o anterior para sua família, etc. Publica lá na sua rede social, coloca o link e deixa lá que o Senhor faz o resto. Quem precisar ver, realmente vai ver, senão você vai arrumar confusão para você. Ao contrário dos incontornáveis, que você não tem alternativa, que você precisa conviver, os contornáveis são aquelas pessoas que, como quando tem um rio e tem uma pedra, aquela água simplesmente contorna e segue a vida. É um atendente de uma loja ou um motorista do Uber, por exemplo, seu cabeleireiro, seu dentista, são pessoas contornáveis. Por quê? Porque se você não se der bem, se você não se sentir amado, confortável na convivência, basta você contornar. Troca de cabeleireiro, troca de dentista. E se for um motorista de Uber desagradável, ou que normalmente eles são agradáveis, né, gente? Mas se for um motorista de aplicativo, se for um atendente de loja, de uma padaria, ou seja lá o que for, você simplesmente ou lida com ela com paciência, que é o que a gente vai aprender, ou você simplesmente troca de loja. São os contornáveis. Com esse tipo de pessoa, nós temos 2 alternativas. Ou a gente parte daquele pensamento que eu não levo desaforo para casa. Comigo é ferro e fogo. Respondeu, levou. O que está pensando que é? Eu estou pagando. Você tem esse caminho, mas você também tem o caminho da flexibilidade, onde você vai usar a tua sabedoria para entender qual o teu propósito naquele momento, qual o propósito daquela pessoa naquele momento e vários outros detalhes que é o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. A sabedoria nos torna flexíveis e quanto mais flexíveis, mais abertos nós somos para ideias novas, ideias que nos tiram do conforto e nos fazem evoluir, desenvolver, crescer e nos tornar maduros. Vou falar um pouquinho sobre isso. Essa maturidade, essa sabedoria nos faz reagir com mais tranquilidade, com menos choque a essa rigidez das pessoas. E é interessante que quanto menos sabedoria, mais as pessoas agem por impulso. Você quer ver uma coisa? Criança não tem sabedoria, porque ela é criança, está crescendo, aprendendo. Então, muitas coisas ela faz por impulso. Por exemplo, se ela estiver brincando de bola perto de uma rua e a bola for para a rua, no impulso, ela sai correndo e atravessa a rua, certo? E o que acontece quando o motorista está vindo e dirigindo? Ele vai pisar no freio, olhar no retrovisor para ver se está vindo alguém atrás, olhar para onde ele pode escapar e vai tentar proteger aquela criança. Ele vai pisar no freio para não atropelar a criança. Isso também é impulso. Mas veja, o impulso da criança
é por falta de sabedoria. Se coloca em situações de perigo, se coloca em situações que podem ter um final catastrófico muito complicado. Já o motorista adulto, que passou pela formação para ter a carteira de motorista, ele também tem a impulsividade, mas a impulsividade dele é com sabedoria. Ele reage à falta de sabedoria, à infantilidade daquela criança com ações que vai proteger a situação. Deu para entender? Quando você enfrenta pessoas sem sabedoria, esses contornáveis que estão agindo com falta de sabedoria, e é claro, gente, não é todo contornável que é mal educado. A gente está falando justamente daqueles que nos provocam, que nos tiram fora de sério. Porque o atendente da padaria que trata você com alegria, você em geral retribui, e nós vamos falar sobre isso depois, logo no finalzinho dessa aula, nós vamos falar sobre a valorização desses contornáveis. Mas neste primeiro momento a gente vai falar sobre aqueles que estão mal-humorados, que não nos atendem bem, que nos tiram do sério. Como lidar e como essas situações podem nos levar para um caminho de bênção ou para um caminho onde nós vamos enfrentar lutas que não são as nossas lutas. Nós conseguimos enxergar a maturidade em nós ou nas outras pessoas quando nós vemos assumindo responsabilidades, cumprindo responsabilidades, sendo tolerantes, sendo prudentes, porque a prudência ela vem na contramão da impulsividade. A prudência nos dá tempo para pensar, nos dá tempo para refletir, nos dá tempo para escolher o que nós queremos fazer com a nossa vida. Gi, mas então eu não sou madura, porque eu não tenho nada disso, eu estou sempre arrumando confusão. Como alcançar sabedoria? Como alcançar esse nível de maturidade? Da mesma forma que a gente usou aquele exemplo do motorista, veja, ele passou por um treinamento na autoescola, ele tirou a habilitação, ele teve um ano ali dirigindo, sendo observado, enquanto a habilitação definitiva vinha para ele. Esse é um caminho. Então vamos lá? Eu vou falar com vocês, vou olhar aqui na minha colinha e vou falar com vocês 7 coisas que eu escrevi aqui, baseada no livro e baseada também nas minhas experiências de mentoria, de sala de aula, de ensino, de grupos de mulheres, de todos esses anos lidando com pessoas. Vamos lá? Anota aí. Tem papel e caneta? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa decidir crescer emocionalmente. Porque tem gente que nem tem a consciência que é imaturo. Como que você vai observar em você? Você é aquela pessoa que está sempre agindo de impulsividade, colhendo problemas aqui, vai na padaria, volta chateado que arrumou problema lá, pegou um motorista do Uber, não soube falar, tomou uma resposta atravessada, voltou para casa chateada. Você tem problemas com pessoas que seriam facilmente contornadas, então você vai descobrir que você está sem maturidade. Então veja, a primeira coisa é ter consciência de que você precisa se desenvolver. Então, decida, tome uma decisão de crescer emocionalmente, se desenvolver como pessoa. Segunda coisa, ande com gente madura. Se você está o tempo inteiro enfurnada, de braço dado, com gente encrenqueira, gente que arruma confusão em todo lugar, gente que não tem amor, que não age com perdão, que age com ferro e fogo o tempo todo, desculpa, mas você precisa tomar uma decisão de parar de andar com essas pessoas e buscar pessoas maduras. A Bíblia diz, ande com sábio e será sábia. Então veja isso. Terceira coisa, extremamente importante, e que eu sei que muitas mulheres escapam e fogem. Leia, estude e pratique. Conhecimento é extremamente importante para você poder se desenvolver. E não é só o conhecimento aqui. Ah, Gi, mas eu estou aprendendo com você. Claro, eu estou dando um monte de sabedoria para você. Mas a sabedoria pura é aquela que você recebe e processa. Por isso que eu digo também, recebe a oração de outras pessoas? Ore. Recebe ensino bíblico? Vai nos cultos, vai na igreja, ouve palestras a respeito da palavra de Deus? Maravilha, mas você precisa ir direto nas escrituras para receber a tua porção. 4. Obedeça os princípios bíblicos. Também não adianta só você ouvir, saber que você precisa perdoar, saber que você precisa ter paciência, saber tantos princípios bíblicos, mas não pôr em prática, não obedecer. 5.
Esse é difícil, mas se coloque na posição de aprendiz sobre o perdão. Decida aprender a perdoar. Como assim? Gente, perdão não é sentimento. Eu vivo dizendo isso aqui muitas vezes. Perdão é uma decisão. E quanto mais nós aprendemos sobre o perdão, mais nós vamos nos familiarizar com as situações e nós vamos estar propensos a perdoar. E depois da decisão, o resto é com o Espírito Santo de Deus. Ele vem trabalhando no nosso interior, acalmando as emoções e os sentimentos. Mas aprender sobre o perdão, estudar sobre o perdão nas Escrituras, ouvir testemunhos de pessoas que conseguiram perdoar é muito importante. 6. Seja humilde. Na última aula nós falamos sobre vulnerabilidade, lá que eu falei para vocês, indiquei o livro da Brené Brown, do Coragem de Ser Imperfeito. Para você alcançar maturidade, é preciso ser vulnerável. Se você está aqui ouvindo isso, é porque você está sendo vulnerável. Agora, se você está ouvindo isso daqui com arrogância, porque o que ela está falando eu já sei, porque eu já está falando eu já sei, se existe orgulho e arrogância a respeito daquilo que nós vamos aprender, não vai se tornar madura. Vulnerabilidade, entender que você precisa aprender, que você precisa de humildade para aprender, é extremamente importante para o teu crescimento, logo para a sua maturidade. 7 e último, busque a prudência. A prudência ela já vai estar sendo desenvolvida à medida que você passar por esses 6 pontos. Porque a prudência, como eu já falei anteriormente, ela é oposta ao impulso. Você não vai mais dar respostas duras, pôr fogo numa floresta com a tua língua, simplesmente por impulso, sem pensar. Claro, existem situações que nós temos que nos posicionar, ser firmes, fazer um bom discurso, colocar a nossa posição, mas com prudência e sabedoria. Não é incendiando uma floresta com palavras jogadas de qualquer maneira, com tom de voz de qualquer maneira, enfrentando pessoas que seriam tranquilamente contornáveis. Caminhando aí na sua maturidade, uma das coisas que a gente precisa ter consciência: nem todas as pessoas vão gostar de nós. Nem todas as pessoas vão gostar de você. Aliás, vai ter gente que não vai gostar de você pelo fato de você existir. Eu passei por uma situação e depois corrigi isso com essa pessoa, que ela não gostava de mim simplesmente porque eu mexia muito com as mãos. E porque eu entrava falando nos lugares, enfim. Isso parte de um princípio da inveja. A inveja faz com que algumas pessoas não gostem de você simplesmente porque você existe. E hoje, com as redes sociais, o Thiago até colocou alguns exemplos dele, nós temos os haters. E os haters nada mais são pessoas que usam as redes sociais, que se colocam numa posição de anônimo para atacar você. Eu não sei quantos de vocês têm rede social, mas quando você começa a sair da sua bolha familiar e dos seus amigos, criando um mínimo de evidência fora do seu ambiente, você já começa a atrair esse tipo de pessoas. Gente que escreve qualquer coisa para você como se você não fosse uma pessoa. E você precisa aprender a lidar com isso. E às vezes, quando você costuma ir em determinados lugares com pessoas que são contornáveis, que te atendem, ao invés de você bater de frente com eles, não responda. Se é numa loja que você gosta, troca de loja. Se é no mercado que você gosta e você já percebeu que essa atendente te pega, que esse gerente te pega e te cutuca, troca. Porque assim, você tem tantas coisas importantes para fazer. Eu dei 7 coisas numa lista para você se desenvolver. Se você vai gastar tempo, ao invés de você crescer, estudar, melhorar, ser uma bênção, servir pessoas, glorificar a Deus, você vai ficar aí arrumando picuinha com gente que você pode contornar. Presta atenção nos contornáveis, contorne-os, não enfrente-os. A simples consciência de que essas pessoas são contornáveis, eles não são as suas batalhas, você não tem propósito de ensiná-los, de educá-los, isso não é um propósito seu, isso não é problema seu, já vai blindar o seu coração e as suas emoções. E aqui eu quero dividir com você 2 tipos de contornáveis. Olha só, nós temos os contornáveis facilitadores e os contornáveis bloqueadores. O Thiago fala de vários exemplos dele em aeroporto, que ele estava correndo para pegar avião, etc. E isso é realidade. E principalmente quando você tem uma agenda pesada, que você precisa
correr e tem várias coisas para fazer em vários momentos, você pode encontrar facilitadores ou bloqueadores. Existem contornáveis que são facilitadores de natureza. E isso tem muito a ver com a felicidade da pessoa. O quanto esta pessoa é desenvolvida, o quanto ela enxerga a vida com alegria, o quanto ela está disposta a servir, o quanto ela é sorridente, o quanto ela não guarda rancor, o quanto ela é disponível, o quanto ela é generosa, desprendida das coisas. Já os bloqueadores são mal-humorados, são egoístas, são desinteressados, são avarentos e são amargurados. Todas aquelas características que nós também vimos na aula passada a respeito dos incontornáveis. Pessoas desse jeito, elas refletem tanto no seu núcleo de relacionamento mais íntimo, quanto nesse expandido, quando eles são contornáveis também. E nesse ponto, eu quero que você olhe para você. Eu olhei para mim. Nessa listinha, eu fiquei pensando, eu sou aquela que sorri, que estou sempre sorrindo, ou eu estou aquela mal-humorada, que sempre acha problema em tudo. Sou aquela que ajuda as pessoas, que está disponível, disposta. Eu amo servir pessoas. Eu sou aquela que guarda rancor, ou é aquela que bato o olho e digo, deixa passar, porque essa pessoa deve estar num dia mal. Eu sou uma pessoa generosa, eu sirvo as pessoas com os meus bens, eu estou disponível para as pessoas, ou eu falo, mas no fundo eu estou sempre gastando tempo comigo mesma. Interessantíssimo essa questão de servir. Eu sirvo pessoas independente de quem elas são. Eu sou uma pessoa facilitadora, ou eu sou uma pessoa interesseira. Porque tem algumas pessoas que são contornáveis, são essas pessoas que não estão ligadas no nosso dia a dia, mas que elas sabem a marca do seu carro, a marca da sua bolsa, o perfume que você está usando, as roupas que você está usando, e então ela é facilitadora. Mas quando chega alguém, eu já tive essa situação, por exemplo, em fila de aeroporto. Todo mundo que está lá tem que ter algum recurso para poder tomar um avião. Porém, algumas pessoas viajam porque a família deu, porque alguma organização pagou, porque está a trabalho, mil situações. E eu já vi situações de eu chegar, então você entrega aquele cartão que, que a pessoa já sabe que você vai para uma sala VIP, te trata com toda a pompa, te dá upgrade para você viajar numa categoria melhor dentro do avião, e atrás de você tem aquela pessoa humilde naquela situação, e então o atendente trata de qualquer maneira. Eu já comprei algumas brigas, até por falta de sabedoria. Comprei algumas brigas que não eram minhas, por conta de ver injustiça nos atendimentos. Isso aqui a gente vai deixar para um outro dia, porque isso faz muito parte da nossa missão enquanto cristão, também ser voz daqueles que não têm voz. Mas aqui nós estamos olhando num contexto geral, e nós precisamos ser esse facilitador independente de quem seja a pessoa, e nós precisamos ser atendidos também independente da nossa posição social, da nossa cultura, da nossa raça, enfim. Nós também precisamos desejar ser atendidos dessa mesma forma. E aí você vai ver essa pessoa contornável, vamos manter esse exemplo do atendente, ela pode migrar de facilitadora para bloqueadora, conforme também ela vê a pessoa. E isso é péssimo, mas isso a gente deixa para um outro dia. Esse bloqueador, em geral, ele não consegue ser facilitador, porque ele está mal-humorado, porque ele é egoísta, porque ele não consegue servir, porque ele não tem nem com interesse ele vai servir. Que tipo de pessoa você quer ser para o mundo e que tipo de pessoa você quer conviver? Você tem escolha. Você não precisa ficar se enfrentando, chutando essas pedras, vai machucar o teu pé e você não vai mudar o mundo. A busca por Deus é essencial nesse caso. Veja que eu vou usar o exemplo que o próprio Tiago usou de Naamã na Bíblia, e eu já vou dizer uma coisa para você. Dentro do desenvolvimento humano, que foi lá que eu te falei que quanto mais você desenvolver, mais maduro você é, nós temos corpo, alma e espírito. E os três devem ser desenvolvidos ao mesmo tempo. Você não tem como estar com o seu corpo todo detonado e tratar só das emoções. Deixa Deus para depois. Ou ficar totalmente obcecado só no espiritual, achando que Deus vai se agradar, enquanto Deus criou as emoções e nos deu um corpo para ser templo.
Então nós precisamos desenvolver as 3 coisas. Essas 3 coisas nos capacitam. Veja que o exemplo lá de Naamã, e essa história está lá em 2 Reis capítulo 5. Como todas as histórias, você vai lá ler depois. É a história de uma menininha que foi vendida como escrava, e ela estava ali como escrava, quando ela viu que o seu senhor estava com uma doença de pele, a gente fala lepra, que era mais comum na época, e Naamã era um grande líder de um exército, e ele estava ali, privado da sua família, dos seus homens, porque ele tinha essa doença. Quando ela, que tinha tudo para estar amargurada e ser uma bloqueadora, se posicionou. Ela não era amiguinha dele, não era família dele, era uma escrava, mas ela se posicionou como uma contornável facilitadora. Ela disse: se você fosse lá nos nossos profetas, Deus curaria você. E aí ele fala: como assim? Então ele segue o conselho dela, ele vai até Eliseu. Eliseu não o recebe, mas Eliseu manda um funcionário dele falar com Naamã, dar 7 mergulhos no rio. E aí tem todo esse contexto dessa história, que é uma história maravilhosa, e ele dá os 7 mergulhos e fica são. E o que a gente aprende com isso? Essa escrava era uma contornável, era uma pessoa qualquer, uma menina qualquer. Tinha tudo para ter todas as características do bloqueador. Amargurada, ranzinza, vivendo longe do seu país, vendida como escrava, talvez trabalhando de forma forçada, mas ela escolheu ser facilitadora. Ela escolheu não ser egoísta, ter um sorriso aberto, se importar com as pessoas, se importou com aquele homem que estava escravizando ela. E é assim que nós temos que nos posicionar. Isso é fruto, é reflexo do nosso relacionamento com Deus. Os justiceiros que vivem ao nosso redor, em geral, eles têm pouco relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, menos nós julgamos as pessoas. E a não ser que você seja uma juíza, trabalhe sentada dentro de um tribunal, você não deve julgar. Eu não devo julgar. E é uma luta, né? Nós não julgarmos as pessoas, mas é um princípio de relacionamento. É um princípio para nós nos tornarmos especialistas em pessoas e convivermos melhor nessa terra. E é muito interessante a gente olhar para nós mesmas. Eu falei isso na aula passada, é olhar para nós mesmas e entender que cada pessoa tem uma história. Aquela pessoa pode ser um xarope ou ele pode estar num dia mal. Assim como eu e você já tivemos dia mal. Eu achei muito interessante o exemplo do Tiago, que ele diz que mais uma vez, em inúmeros exemplos que ele dá de aeroportos, ele chegou atrasado, estava ali negociando, estava se esbarrando com uma atendente que não estava colaborando, quando uma fã chega e pede para tirar uma foto. E ele responde duramente. E ela então diz para ele: você é um mal educado, você isso, aquele outro, falou um tanto de coisa e saiu. Naquele momento ele disse: puxa, eu não fui legal com aquela pessoa. Eu poderia ter contornado a situação. Ele procurou ela, pediu desculpas, tirou a foto e tudo bem. Ele gostaria que ela tivesse olhado que ele estava num dia mau. E foi isso que ele explicou para ela. Ele tinha passado por uma série de coisas, ele conta no testemunho dele. Então ele estava muito ansioso. Quantos dias nós não estamos ansiosos? Quantos dias a gente levanta, dá errado aqui, dá errado aqui, e acontece alguma coisa ali, acontece outra, o nosso marido fala uma coisa que não é para falar, o filho desobedece, a escola liga, o dinheiro não é depositado, você não fecha aquele negócio, e as coisas dão errado, e a gente está naquele dia mal. Parece que é só uma faísca para explodir a nossa bomba, e nós explodimos em cima de pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida, não é verdade? Só que isso também acontece com as pessoas. Só que nós valorizamos demais o nosso dia mal. E nós precisamos aprender a olhar para o dia mal dos outros e trabalhar o perdão. Eu falei na aula passada que o perdão é essencial para os nossos relacionamentos com os incontornáveis. Se nós não decidirmos perdoar, nós vamos morrer travando batalhas e guerras diárias e vamos ter uma vida péssima, cheia de amargura. Neste caso, também, se alguém tratar você mal em algum lugar que você está indo, mesmo que você nunca mais vá ver essa pessoa, se acerte. E uma forma de você trabalhar bem isso é agindo com generosidade para ela, com compaixão. Se coloque no lugar dela. Compaixão é mais do que amar, é se colocar no lugar daquela outra pessoa. Muitas vezes você vai estar em posição com uma... De novo, usando o exemplo do mercado, você vai estar com o seu carrinho lotado
lotado de coisas boas, fazendo aquela compra maravilhosa, e a atendente está ali, talvez com um filho doente, numa creche, morando numa casa de aluguel, com aluguel atrasado, e sem dinheiro para comprar um quinto daquilo que você está comprando. Isso talvez você pode pensar que isso não é um problema seu. Ela está ali para te atender. Claro, as pessoas recebem dinheiro para nos atender, mas isso é mundo ideal. No mundo real, as pessoas têm problemas e nem sempre vão agir como nós gostaríamos que elas agissem. O que eu quero trazer para você, e além de todos esses pontos que a gente já falou, é um conselho que eu dou um conselhinho no final de todas as aulas. Não se torne um deles. Não se torne um daqueles que você não consegue aturar, que você detesta encontrar. E é claro que a gente está falando aqui da parte ruim, porque a parte boa você não precisa aprender. Pessoas boas, a gente não precisa aprender a lidar com elas. Basta você reagir àquela bondade, aquela tolerância, aquele amor, e as coisas vão bem, elas vão nos perdoando, elas vão andando a segunda milha, nossa segunda milha, e tá tudo bem. Todas essas aulas, elas têm o foco de nos ensinar, de nos ajudar a lidar com aqueles que não são fáceis. E eu te convido a não ser como um deles. Lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, nós temos as obras da carne. Nas obras da carne, nós temos as discussões, a inveja, feitiçaria, tem muitas coisas. Você dá uma espiada lá, vai ter na descrição do vídeo, ou você volta e pega aí a referência de novo. A Bíblia diz que essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. E eu gostaria muito de estar no reino dos céus junto com você. E eu gostaria muito que nós, enquanto mulheres, mulheres de Deus, eu acredito que você seja uma mulher de Deus também, nós precisamos caminhar em busca do fruto do Espírito, com mansidão, com paciência, com amor. E por falar em amor, se você ler o livro As 5 Linguagens do Amor, vou colocar o link na descrição, que é esse livro aqui, tem inclusive uma playlist de estudo dele aqui. É muito interessante, mesmo que você já tenha lido, leia novamente, porque a gente precisa reciclar o conhecimento. Eu já li esse livro várias vezes, todas as vezes que eu leio, eu tenho novos aprendizados e eu volto a praticar mais essas linguagens na minha própria vida. Então veja, nesse trecho nós aprendemos que nós temos que nos afastar das obras da carne, porque senão nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós temos que buscar o fruto do Espírito e agir com amor. Podemos usar as 5 linguagens do amor para com todos os tipos, todos os níveis, todas as esferas das amizades, das pessoas que nós nos relacionamos, nós podemos usar o amor. O amor é universal. É o que Jesus nos mandou fazer, amar ao próximo como a nós mesmos, independente se eles são grandes pedras incontornáveis, se eles são contornáveis eu posso deixar eles para lá, se eles estão dentro das 3 esferas da amizade, se eles são minha família, meu núcleo íntimo familiar ou não. O amor precisa ser praticado. E quando nós amamos, nós não julgamos. O julgamento deixa para o Senhor, não cabe a nós. E por último, eu quero falar com vocês aquilo que eu falei sobre valorizar as pessoas. Claro, incontornáveis e os contornáveis, os amigos, a família, nós precisamos aprender a valorizar as pessoas, mas em especial, eu queria te dar uma dica hoje para que você comece a aplicar as 5 linguagens do amor com as pessoas contornáveis próximas de você. O porteiro do seu prédio, a secretária que te atende no médico, as pessoas que te atendem nos estacionamentos, que enchem a sua sacola de compras no mercado, a que lava o seu cabelo no cabeleireiro, entre tantas outras, que você tem a escolha de não estar mais com elas, de não conviver com elas, mas que se você escolher conviver, valorize-as. Dê palavras de valorização, leve pequenos mimos de presente, gaste um tempinho com elas quando você estiver lá, toque nelas, toca mesmo no ombro, você é uma bênção, lance grandes expectativas na vida das pessoas. Acho que eu falei os 5, né? E eu vou contar para vocês uma história de um piloto de avião, Charles Plumb, que é o exemplo que o Tiago usa aqui no livro dele. Aliás, eu não mostrei o livro hoje, né? Nosso estudo é baseado aqui. E hoje a gente está falando muito sobre o capítulo 3. E o Tiago escreveu a história desse homem, que eu já tinha lido num outro livro também, que fala sobre um piloto da Guerra do Vietnã, que o avião dele foi alvejado e ele precisou pular do avião, antes que o avião explodisse todo, e ele caiu num lugar, foi preso, enfim, uma história, mas
depois foi liberto, resgatado, e com essa história ele palestrou em muitos lugares. Ele foi reverenciado, escreveu notícias, enfim. E um dia ele conta que ele estava almoçando no restaurante e um homem chegou para ele e falou: "Você é Charles Plump?" Ele disse: "Sim, como você sabe?" E ele disse: "Eu é quem dobrava os paraquedas naquele porta-aviões. Eu é que dobrava os seus paraquedas." E Charles disse que ficou muito apreensivo porque ele nunca tinha nem sequer prestado atenção naquela pessoa tão importante que era a pessoa que dobrava centenas de paraquedas. E eu não sei o quanto você sabe disso, mas o paraquedas, ele precisa ser perfeitamente dobrado, com aquelas cordinhas perfeitamente colocadas no seu lugar, porque senão quando alguém puxa a cordinha, ele não abre, ele se embola. Qualquer erro milimétrico na dobra de um paraquedas pode causar um acidente e a morte de uma pessoa. E esses homens que vivem voando, principalmente na Guerra do Vietnã, eles dependeram desses dobradores de paraquedas, que era um mero marinheiro que trabalhava lá. E naquele momento, Charles viu que ele nunca, nem sequer havia dado uma obrigada para ele. E essa história nos traz aqui uma ilustração para a gente poder pensar quantos dobradores de paraquedas temos na nossa vida e que nós não nos importamos. Muitas vezes a gente está tão focado em ser atendido pelo nosso dentista, pelo nosso médico, que nós falamos ao telefone com as atendentes ou chegamos nos lugares, nós somos agradáveis, mas nós não valorizamos, nós não agradecemos, porque nós normalmente já vamos com aquela expectativa que a pessoa não vai cumprir o trabalho que ela deveria, que ela não executa, porque ele tem que ser porteiro mesmo, porque nós, em geral, vamos desta forma. Mas nós temos enfermeiros, pessoas que dirigem as ambulâncias. Muitas vezes nós temos esses trabalhadores, essas pessoas que são contornáveis, que nós podemos escolher ou não estar próximos deles, mas que agem, que trabalham na nossa vida, que são fundamentais para nós, que abastecem o nosso carro muitas vezes, lavam os nossos carros. Me diz qual foi a última vez que você pegou o teu carro? Espero que você tenha um carro, se você não tiver, que Deus te abençoe que você tenha. Mas que você mandou lavar seu carro, sua moto, enfim, e que você recebeu tua chave, pagou, e que você procurou aquela pessoa que de fato lavou o seu carro para agradecer. Não aquele que está na recepção te atendendo. Uma camareira no hotel, nós muitas vezes agradecemos um gerente, um recepcionista, mas aquela mulher que estica a nossa cama, a gente às vezes nem vê, nunca deixa um bombom, nunca deixa um bilhetinho. Então eu te convido essa semana a exercitar esse amor que eu chamo de amor refinado, que é você doar amor para essas pessoas que você não tem um relacionamento profundo. Esses que o Tiago chamou de contornáveis. Valorize esses bons e aprenda com sabedoria a lidar, escolher as suas guerras, as suas batalhas, não gastar tempo com situações, com discussões, com desgastes totalmente desnecessários de pessoas que simplesmente você pode contornar e seguir o seu caminho. Um beijo para você. Adorei de novo estar aqui. Tô amando gravar tudo isso. Espero que você dê um like nesse vídeo. Comente o que você está achando dessas aulas. Está curtindo? Comprou o livro ou não comprou o livro? Ou está aqui comigo? Está com o audiobook aqui no YouTube? Me escreve o que você está achando para eu também implementar algumas outras coisas aqui. Tá bom? Um beijo. Até a próxima terça.